A campainha tocou às 21h07 de um domingo. Eu me lembro exatamente do horário porque tinha acabado de olhar para o relógio do micro-ondas e pensar que já estava velha demais para começar outra máquina de roupa naquela hora. Eu estava na cozinha, usando uma calça de pijama e um velho moletom da Ohio State, lavando 2 taças de vinho que tínhamos usado no jantar, quando Mark gritou da sala: "Você está esperando alguém?" Pouco depois, a campainha tocou de novo. Dessa vez, não foi um toque educado e discreto. Quem estava do outro lado da porta claramente achava que estávamos demorando demais para atender. Mark se levantou da poltrona e foi em direção à entrada. Eu acompanhei, principalmente porque, depois das 9 da noite, curiosidade é uma das poucas coisas que ainda conseguem me tirar do lugar. Quando olhei pela pequena janela lateral da porta, quase não acreditei no que estava vendo. "Não é possível", Mark parou imediatamente, ainda com a mão sobre a fechadura. Sua mãe, Carol, estava parada na nossa varanda. Ao lado dela estava Lisa, irmã de Mark. Entre as duas havia 3 malas enormes com rodinhas. Não eram malas para passar uma noite fora, nem bagagens pequenas para uma viagem rápida. Eram tão grandes que pareciam indicar uma viagem internacional ou uma mudança completa de vida. Carol carregava 2 bolsas de lona em um braço e sua caixa de medicamentos no outro. Lisa segurava uma sacola de compras e parecia irritada porque não tínhamos aberto a porta rápido o suficiente. Mas havia outra coisa na varanda que chamou ainda mais minha atenção. Era a samambaia de Carol. A enorme planta que ficava no apartamento dela. Eu tinha dado aquele vaso de presente 6 anos antes, no Natal, e durante todo esse tempo ela nunca deixará de comentar que eu não sabia cuidar direito de plantas. Ninguém leva uma samambaia daquele tamanho para uma simples visita de fim de semana. Mark abriu a porta. "Mãe", Carol nem esperou que ele terminasse. Entrou diretamente na nossa casa e colocou uma das bolsas no chão. "Bom", disse ela, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. "Finalmente chegamos." Olhei para Mark. Depois para Carol. Lisa puxou uma das malas para dentro e quase acertou meu pé. "Cuidado." "Ah, desculpa." Ela disse aquilo sem demonstrar o menor arrependimento. Fechei a porta porque o vento gelado estava entrando na sala. Então me virei para Carol. "O que aconteceu? Algum problema no seu apartamento? Um cano estourou? O aquecimento parou?" "Não." "Então por que vocês estão com tanta bagagem?" Lisa soltou uma risada baixa. Carol tirou o casaco e simplesmente o entregou para Mark. "Vamos morar aqui agora." Por alguns segundos, meu cérebro simplesmente se recusou a processar aquelas palavras. Eu até sorri, mas não porque aquilo tivesse alguma graça. Sorri porque achei que tinha entendido errado. "Como é?" "Vamos morar aqui", Carol repetiu, com a tranquilidade de quem estivesse dizendo que naquela noite teríamos frango no jantar. Olhei novamente para Mark. Dessa vez, ele desviou os olhos. Foi nesse momento que percebi que a situação era muito mais séria do que uma visita inesperada. Eu estava casada com aquele homem havia 24 anos. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo rosto culpado que ele fazia quando sabia que tinha alguma coisa para esconder. "Mark." Ele passou a mão pela nuca. "Diane." "Não. Antes de você explicar qualquer coisa, eu quero saber, há quanto tempo você sabia disso?" Carol soltou um suspiro profundo. "Ah, pelo amor de Deus. Não transforme isso em uma audiência no tribunal", Carol reclamou. Eu simplesmente ignorei o comentário. Mark então explicou. A mãe comentou que talvez ficasse aqui por um tempo depois de vender o apartamento. Olhei para ele sem entender. "Depois de vender o quê?" Carol pareceu sinceramente surpresa. "Você não contou isso para ela?" Muito útil da sua parte. Voltei a encarar Mark. "Ela vendeu o apartamento?" Ele baixou o tom de voz. "Ela estava pensando em vender." "Assinei a venda na sexta-feira", Carol corrigiu, como se aquilo encerrasse qualquer discussão. Liz abriu um sorriso satisfeito, como se tivesse acabado de ganhar alguma coisa. "Os carregadores vieram ontem." Olhei para as 3 malas enormes, depois para a samambaia e finalmente para meu marido. "Você sabia que ela queria se mudar para cá?"
Eu sabia que ela estava pensando em ficar por algum tempo. E em nenhum momento passou pela sua cabeça que talvez sua esposa devesse saber disso? Ela falava sobre isso como se fosse apenas uma possibilidade. Assenti devagar. Pelo visto, ela já estava empacotando tudo enquanto você continuava tratando como uma simples ideia. Lisa soltou um murmúrio quase inaudível. Carol então se virou para mim. Diane, nós somos família. Eu não sabia que isso eliminava a necessidade de pedir permissão. Eu criei o Mark. Eu sei. Tenho 76 anos. Eu também sei. Ela ficou rígida. Esse era um dos talentos de Carol. Ela conseguia entrar na casa de alguém sem ser convidada e, de alguma forma, fazer a pessoa se sentir mal por perceber que ela estava ali. Então Lisa colocou a mão dentro da bolsa. Na verdade, eu preparei uma coisa que pode ajudar. Aquela frase deveria ter me preocupado muito mais do que preocupou naquele momento. Ela tirou uma folha de papel impressa, dobrada ao meio, e a colocou na minha mão. No topo, em letras grandes, havia duas palavras: regras da casa. Olhei para ela. Lisa sorriu. Pensei que, se estabelecermos algumas regras desde o começo, evitaremos conflitos depois. Desdobrei a folha. As 3 primeiras instruções diziam: café da manhã às 6 da manhã, lavar roupas todos os dias e entregar nosso quarto para Carol. Li tudo novamente, achando que talvez estivesse entendendo errado. Então levantei os olhos. De quem são essas regras? Carol me lançou aquela expressão paciente que usava quando estava explicando algo que considerava extremamente óbvio. Meus joelhos estão piorando. Seu quarto fica no andar de baixo. Nosso quarto, corrigi. Sim, exatamente. Você e Mark podem ficar com um dos quartos de cima, Liz acrescentou. E eu vou usar seu escritório, já que fica ao lado do quarto da mamãe. Meu escritório é temporário. Voltei a olhar para a folha. E o café da manhã às 6? Perguntei. Minha mãe precisa tomar os remédios acompanhados de comida, Lisa explicou. Carol assentiu. Não precisa preparar nada sofisticado. Que generosidade. Nenhuma das duas percebeu o sarcasmo. Lisa apontou para outra linha. E lavar roupa todos os dias evita que as coisas se acumulem. Organizadas para quem? Ela me deu um sorriso apertado. Todos nós vamos precisar fazer alguns ajustes. Foi aí que minha paciência acabou. Olhei para Mark. Ele havia pegado a folha da minha mão. Leu em silêncio uma vez. Depois leu novamente. Sua mandíbula ficou tensa. Eu esperei. Carol também. Lisa ficou observando. Mark não disse nada. E aquele silêncio pesou mais do que qualquer coisa que Carol tivesse falado naquela noite. Porque Carol sendo Carol não era novidade. Lisa tratando a vida dos outros como se fosse espaço disponível para ela também não era exatamente uma surpresa. Mas Mark estava ali, parado no meio da nossa casa, segurando uma lista digitada que determinava a hora em que eu deveria preparar o café da manhã na minha própria cozinha e até onde eu deveria dormir dentro da minha própria casa. Aquilo não era mais uma visita inesperada. Era alguém tentando reorganizar a minha vida sem sequer ter perguntado se eu concordava. Talvez aquilo fosse diferente. Ou talvez não fosse diferente coisa nenhuma. Talvez esse fosse justamente o problema. Peguei a folha de volta. Ninguém vai ficar com o meu quarto esta noite. A expressão de Carol mudou na mesma hora. Eu nunca disse que seria esta noite. Lisa olhou para ela. Você disse, sim. Interessante. Pelo visto, até os ditadores tinham alguém responsável por cuidar da própria imagem. Peguei uma das malas e a empurrei em direção ao quarto de hóspedes. Você pode dormir aqui hoje. Amanhã nós vamos decidir o que realmente vai acontecer. Carol pareceu profundamente ofendida. Decidir o quê? Se mudar para minha casa não é uma decisão que você pode tomar sozinha e simplesmente me comunicar depois. Foi então que Mark finalmente resolveu falar. Vamos resolver isso amanhã de manhã. Olhei para ele. Eu já tinha ouvido versões daquela frase durante anos. Não vamos estragar o dia de ação de graças.
Conversamos depois que sua mãe se acalmar. Vamos esperar um dia. Quase sempre, aquilo significava a mesma coisa. Todo mundo tinha tempo para se acomodar enquanto eu, aos poucos, acabava sendo tratada como a pessoa difícil que continuava reclamando. Dessa vez, não discuti. Eu estava cansada demais. Por volta das 11 da noite, Lisa já estava no quarto de hóspedes. Carol ocupava o sofá-cama da sala de TV. Eu não tinha permitido que ninguém tomasse nosso quarto, então Mark e eu estávamos deitados lado a lado, em completo silêncio. Por volta das 2 da manhã, acordei. O lado dele da cama estava vazio. Uma faixa de luz escapava por baixo da porta do pequeno cômodo no andar de cima onde ele costumava guardar contas e documentos. Por um instante, pensei em levantar para descobrir o que estava fazendo. Mas virei para o outro lado. Eu ainda estava irritada demais para perguntar. Algumas horas depois, pouco antes das 6, acordei com o barulho de alguma coisa pesada sendo arrastada pelo piso de madeira. Depois ouvi outro ruído semelhante. Em seguida, uma voz masculina veio do andar de baixo. Estendi a mão para o outro lado da cama. Mark não estava lá. Levantei e fui até o corredor. Todas as 3 malas estavam alinhadas ao lado da porta da frente. Fiquei alguns segundos parada no alto da escada, tentando entender o que estava acontecendo. As malas estavam posicionadas como soldados em formação. Lá embaixo, Mark estava usando jeans e um moletom cinza. Já estava completamente vestido, com as chaves em uma mão e uma caneca térmica na outra. Carol permanecia sentada, rígida, na sala de TV, enrolada no cobertor que eu havia emprestado a ela na noite anterior. Lisa estava ao lado da mesa de centro, com os braços cruzados. Ninguém parecia satisfeito. E isso, por si só, já me dizia que alguma coisa tinha acontecido enquanto eu dormia. Descia as escadas devagar. O que está acontecendo? Carol foi a primeira a olhar para mim. Pergunte ao seu marido. O tom dela estava tão gelado que praticamente poderia conservar comida. Olhei para Mark. Ele colocou as chaves sobre o balcão. Reservei um lugar para elas. Por um segundo, achei que tivesse entendido errado. Um lugar. Um hotel para estadias prolongadas perto da Sawmill. Tem 2 quartos e uma pequena cozinha. Paguei uma semana. Lisa encarou Mark. Você fala isso como se nós tivéssemos concordado. Mark segurou a alça de uma das malas. Vocês não concordaram. Carol se levantou imediatamente. Mark. Ele parou. Ela tinha uma maneira muito particular de dizer o nome do filho. Nunca precisava levantar a voz. Bastava uma única sílaba para colocar décadas de cobrança, culpa e obrigação dentro daquele nome. O que exatamente você acha que está fazendo? Ajudando vocês a se mudarem. Carol ficou olhando para ele, incrédula. Nós já nos mudamos. Mark sustentou o olhar dela. Não para cá. Eu gostaria de dizer que naquele momento senti uma enorme onda de vitória. Mas não senti. O que eu senti era principalmente surpresa. Aquele era o mesmo homem que, anos antes, tinha dirigido 20 minutos de volta a um restaurante porque sua mãe decidiu, depois que chegamos em casa, que preferia outro molho para a salada. Só que, naquela manhã, Mark finalmente estava fazendo algo que eu jamais tinha visto antes. Ele não estava cedendo à pressão de Carol. Não. Durante anos, Mark tinha discutido com Carol até que a palavra não fosse sendo desgastada pouco a pouco, transformando-se em algo que sempre soava como talvez mais tarde. Mas daquela vez não havia qualquer hesitação na voz dele. Lisa se virou para mim. Uau! Franzi a testa. O quê? Isso é inacreditável. Qual parte? Ela apontou para Mark. Você conseguiu virar a cabeça dele. Soltei uma risada curta. Lisa, eu estava dormindo. Claro, ela respondeu, com ironia. Mark a interrompeu antes que ela continuasse. Diane não reservou lugar nenhum. Fui eu. Aquilo a deixou sem resposta por alguns segundos. Carol olhou para o filho como se ele tivesse acabado de lhe dar um tapa. Você tomou essa decisão no meio da madrugada. Sim. Sem conversar comigo.
Confesso que quase admirei a coragem. Mark provavelmente também percebeu, porque olhou rapidamente para mim antes de responder. Você vendeu seu apartamento sem conversar com a Diane sobre vir morar aqui. A expressão de Carol se fechou. Isso é completamente diferente. Como? Porque eu sou sua mãe. E ali estava ela. Não era uma justificativa. Era um título. Durante anos, eu tinha visto Carol usar aquelas 4 palavras como se fossem uma espécie de imunidade diplomática. Mark passou o polegar pela lateral das chaves. Eu sei que você é minha mãe. Carol o encarou. Você sabe mesmo? O rosto dele mudou ligeiramente. Foi a primeira vez que percebi o quanto aquela decisão estava custando a ele. Carol se aproximou. Quando seu pai foi embora, quem ficou ao seu lado? Mark não respondeu. Eu trabalhava em 2 empregos. Eu sei, mãe. Fui eu quem garantiu que você tivesse uma casa. Eu sei. Eu nunca disse que você não teria espaço para mim. Mark baixou os olhos. E lá estava novamente a velha brecha. Aquele ponto fraco que Carol sempre encontrava quando queria fazê-lo recuar. Eu conseguia quase enxergar o Mark de 25 anos dentro daquele homem de 55 parado na minha cozinha. Por um instante terrível, achei que ele fosse ceder. Mas ele levantou os olhos e encarou a mãe. E eu sou grato por tudo que você fez. Eu te amo por isso. A expressão de Carol suavizou um pouco. Então Mark completou. Mas esta também é a casa da Diane. Carol ficou imóvel. Ele não disse a minha casa. Não disse a nossa casa. Disse que também era a casa de Diane. Aquela frase não deveria ter sido tão importante dentro de um casamento de 24 anos. Mas, na nossa família, aparentemente era. Lisa balançou a cabeça. É exatamente disso que eu estava falando. Desde que a Diane entrou na... Mark não precisou levantar a voz. Na verdade, falou ainda mais baixo. Lisa. Ela piscou. Ele apontou para as malas. Vou levar vocês 2 para o hotel. Depois que todo mundo estiver mais calmo, conversamos sobre o que fazer daqui para frente. Carol soltou uma risada sem humor. Daqui para frente? Sim. Como se eu fosse algum problema que você precisa resolver. Não. Como alguém que precisa de um lugar para ficar. Eu já tinha um lugar para morar. Mark olhou ao redor da sala. Não tinha. Carol ficou em silêncio. Você decidiu que tinha um lugar para morar, ele completou. Aquelas palavras atingiram em cheio. Carol virou o rosto. Eu deveria explicar que, enquanto tudo aquilo acontecia, eu continuava parada ali, descalça, usando meu pijama. Existem momentos decisivos dentro de uma família que, quando lembrados anos depois, parecem cenas enormes e dramáticas. Na hora, porém, você geralmente está pensando em coisas muito mais simples, como se alguém vai lembrar de passar o café. Quando Mark foi até a cozinha para encher novamente a caneca, eu acompanhei. Ele ficou de costas para mim. Há quanto tempo você sabia? Ele parou. Não precisei explicar do que estava falando. Sobre ela querer morar aqui. Sim. Há quanto tempo? Alguns meses. Fiquei olhando para ele. Alguns meses? Ela mencionava isso de vez em quando. Eu dizia que a gente veria. Isso não é dizer não. Eu sei. Então você? Ele se virou. Eu achei que, se nunca concordasse de verdade, não estaria concordando. Cruzei os braços. Mas você também nunca disse não. Mark parecia exausto. Não estava tentando se defender. Apenas parecia cansado de carregar aquela situação por tanto tempo. Baixei a voz. Então, durante meses, você deixou sua mãe acreditar que isso poderia acontecer e deixou que eu nem soubesse que estava sendo discutida uma mudança para dentro da nossa casa. Você continua chamando isso de neutralidade, Mark. Mas não é neutral quando sou eu quem acaba sendo passada para trás. Ele assentiu uma única vez. Não tentou se justificar nem inventou uma explicação. Apenas concordou com a cabeça.
Aquilo não consertava nada, mas eu percebi o gesto. Da sala, Carol gritou: "Nós vamos embora ou pelo menos teremos direito ao café da manhã antes?" Fechei os olhos por um instante. Mark olhou para o relógio. 5h58. Bom, respondi. Pelas regras que vocês trouxeram, alguém já está atrasado. O canto da boca dele se levantou por um segundo, quase imperceptível. Depois voltou ao normal. Às 6h30, as malas já estavam todas na caminhonete. Carol vestia o casaco fechado até o pescoço. Lisa se recusava a olhar para mim. Fiquei perto da porta enquanto Mark carregava a última bagagem para fora. Carol parou ao meu lado. Por um instante, achei que finalmente fosse dizer alguma coisa. Não disse. Ela saiu para a varanda. Mark abriu a porta do passageiro para ela. Antes de entrar, porém, Carol parou. Eu não reconheço você agora. O rosto de Mark ficou tenso. Carol entrou na caminhonete e ele fechou a porta. Fiquei observando enquanto ele permanecia parado por alguns segundos, com uma das mãos apoiada no teto do veículo. Aquelas palavras tinham acertado exatamente o ponto que ela queria atingir. Quando finalmente foi embora, a casa ficou silenciosa. Pela primeira vez desde aquela noite, depois das 9, tive a sensação de que minha casa tinha voltado a ser minha. Mas não senti nenhuma vitória. O que senti foi alívio. Depois veio a culpa por sentir alívio. E, logo em seguida, fiquei irritada porque até a culpa parecia ter encontrado um jeito de participar daquela confusão. Pouco depois das 2 da tarde, o telefone de Mark começou a tocar. Primeiro foi o irmão dele, Steven. Depois uma tia. Em seguida, um primo de Dayton com quem não falávamos desde a Páscoa. Até a hora do jantar, a versão da família já estava perfeitamente resumida. Eu tinha colocado uma viúva de 76 anos para fora da casa do próprio filho antes mesmo do café da manhã. Segundo Steven, Carol vinha contando havia meses que Mark já tinha concordado com a mudança dela para nossa casa. Na terça-feira à noite, Steven apareceu na nossa porta com a expressão de alguém que tinha ouvido apenas um lado da história e não estava muito interessado em descobrir que talvez existisse outro. Ele nem telefonou antes. Pelo visto, aparecer sem avisar também era uma tradição daquela família. Abri a porta e olhei para a entrada da garagem, procurando malas. Nada de bagagem. Ele quase sorriu. Quase. Posso entrar? Depende. Você trouxe regras para casa? Dessa vez, ele realmente sorriu, mas a expressão desapareceu rapidamente. Steven era 5 anos mais velho que Mark e tinha uma aparência tão parecida com a do irmão que, de longe, algumas pessoas chegavam a confundi-los. Os dois tinham os mesmos olhos azul acinzentados e os ombros largos. A grande diferença era que Steven nunca teve a mesma habilidade de Mark para evitar confrontos. Ele entrou. Mark estava sentado à mesa da cozinha, analisando alguns anúncios de apartamentos que havia imprimido para Carol. Steven percebeu os papéis imediatamente. Então é verdade. Mark recostou-se na cadeira. O que exatamente? Você colocou a mamãe em um hotel. Reservei para ela uma suíte de 2 quartos por uma semana. Você sabe do que estou falando. Fui até a geladeira e peguei uma jarra de chá gelado. Não tinha a menor intenção de oferecer bebidas durante meu próprio julgamento, mas 24 anos de casamento criam certos hábitos difíceis de abandonar. Steven se sentou diante de Mark. A mamãe disse que a Diane deixou ela ficar uma noite e depois colocou ela para fora antes do café. Coloquei a jarra sobre a mesa com um pouco mais de força do que o necessário. Mark respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A Diane não expulsou ninguém. Eu fiz isso. Steven encarou o irmão. Você? Eu. Aquilo claramente não correspondia à história que ele tinha ouvido. Ele olhou para mim e depois voltou a encarar Mark. Por quê? Porque a mãe entrou na nossa casa sem perguntar se nós concordávamos. Ela disse que você sabia. Eu sabia que ela estava pensando em vender o apartamento. Ela disse que você tinha dado permissão para ela ficar aqui. Eu nunca disse isso. Steven se inclinou para a frente. Então você chegou a dizer que ela não poderia ficar? O silêncio tomou conta da cozinha.
Olhei para Mark. Ele ficou encarando a mesa. Steven se recostou na cadeira. Bom, então está explicado. Mark levantou a cabeça imediatamente. Não. Não está explicado. O fato de eu ter sido um idiota e não ter dito claramente que não significa que eu tenha dito sim. Era uma das poucas vezes que eu tinha ouvido Mark admitir que tinha errado sem, logo em seguida, tentar explicar por que, tecnicamente, ele ainda estava certo. Steven passou a mão pela testa. Eu não entendo por que ela não poderia ficar algumas semanas enquanto procurava outro lugar. Ela não veio para ficar algumas semanas, respondi. Steven virou-se para mim. Como você sabe? Porque ela trouxe uma samambaia. Ele me encarou, sem entender. A planta. A planta? A samambaia, 3 malas enormes, os medicamentos e a Lisa. Steven pareceu ainda mais confuso. Lisa também ia ficar? Mark e eu trocamos um olhar. Você não sabia? Perguntei. Não. A mãe disse que Lisa estava apenas ajudando a organizar as coisas. Soltei uma risada curta. Lisa se instalou bem rápido para alguém que estava apenas ajudando. Steven franziu a testa. O que aconteceu exatamente? Eu poderia ter contado tudo. A folha com as regras da casa ainda estava sobre o balcão da cozinha, escondida parcialmente debaixo de uma pilha de correspondências. Cheguei a estender a mão para pegá-la, mas parei. Passei anos tentando explicar Carol para outras pessoas. Explicava porque não queria que ela reorganizasse minha cozinha, porque não gostava dos comentários dela sobre quanto eu gastava no supermercado e porque queria passar a manhã de Natal com meu marido e meus filhos antes que ela aparecesse. Cada limite que eu tentava estabelecer acabava exigindo uma verdadeira defesa em tribunal. Retirei a mão. Não vou apresentar provas para justificar meu direito de dormir no meu próprio quarto. Steven olhou para mim, intrigado. Mark explicou. Minha mãe e Lisa decidiram que ficariam com o nosso quarto. O quê? E com o escritório da Diane. Steven ergueu as sobrancelhas. Apontei para a folha sobre o balcão. Está tudo documentado, caso a defesa queira uma cópia. Ele mesmo pegou o papel. Leu as primeiras linhas e sua expressão mudou. Café da manhã às 6. Pelo visto, fui promovida a cozinheira de restaurante. Steven olhou diretamente para Mark. Você não me contou nada disso. Você não perguntou. Você me ligou ontem dizendo que eu deveria ter vergonha de mim mesmo. Eu disse que a mamãe estava decepcionada com você. Ah, muito melhor. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então Steven colocou a folha sobre a mesa. Eu achei que tudo isso já estivesse combinado. Minha mãe também achava, respondi. Ele balançou a cabeça. Não, quero dizer que achei que isso estivesse combinado há meses. Mark franziu a testa. Do que você está falando? A mãe vem dizendo desde a primavera que provavelmente iria morar aqui. Mark ficou imóvel. Ela disse isso para você? Não diretamente. A tia Linda comentou. E acho que a Debbie também sabia. Mark passou a mão pelo rosto. De repente, percebi que aquela história talvez fosse muito maior do que uma decisão impulsiva tomada por Carol naquela noite. Talvez ela tivesse passado meses contando uma versão dos acontecimentos em que a mudança já estava praticamente acertada, enquanto Mark, por medo de confrontá-la, continuava tratando tudo como uma possibilidade distante. E, sem perceber, ele tinha deixado que uma simples ideia crescesse até virar um plano completo. O que exatamente ela disse para vocês dois? Steven respondeu, que vocês tinham espaço de sobra e que você tinha dito que daria um jeito. Mark ficou com uma expressão abatida. Eu conhecia aquela frase. Provavelmente tinha sido exatamente o que ele dissera. Nada de assim, nada de não. Apenas palavras vagas o suficiente para que cada pessoa entendesse o que quisesse. Steven continuou. Eu imaginei que você fosse conversar com a Diane. Todo mundo sempre imagina que alguém já conversou comigo, falei. Ele teve pelo menos a decência de parecer constrangido. Então revelou uma coisa que nenhum de nós sabia. Para ser sincero, achei que a venda do apartamento da mãe também tivesse a ver com a Lisa.
Mark franziu a testa. O que a Lisa tem a ver com isso? Steven hesitou. Você realmente não sabe? Essa nunca é uma pergunta tranquilizadora em uma conversa de família. Ele nos contou que, depois de vender o apartamento, Carol havia quitado várias dívidas do cartão de crédito de Lisa. Steven não sabia o valor exato. Só tinha conhecimento disso porque Carol reclamara com ele que o divórcio de Lisa tinha deixado a filha em uma situação financeira complicada e que ela não suportava vê-la passando dificuldades. Sentei-me. Então Carol vendeu o apartamento, pagou as dívidas da Lisa e depois as duas vieram para cá? Steven levantou uma mão. Eu não estou dizendo que Lisa roubou alguma coisa. Eu sei. Também não pensei isso. Na verdade, seria até mais simples se fosse esse o caso. Carol tinha escolhido salvar a filha. Mais uma vez. Lisa estava divorciada havia 3 anos. Trabalhava 4 dias por semana em um consultório odontológico, mas, de alguma forma, toda emergência financeira dela acabava com Carol abrindo a carteira. Mark olhou para os anúncios de apartamentos espalhados sobre a mesa. Minha mãe não pode continuar fazendo isso. Steven lançou um olhar cansado para ele. Ela já está fazendo isso há anos. E aquela frase resumiu o problema inteiro. Depois que Steven foi embora, Mark permaneceu sentado à mesa da cozinha. Eu coloquei as taças na lava-louças e fiquei em silêncio. Finalmente, ele falou. Talvez minha mãe pudesse ficar aqui. Parei o que estava fazendo. Sem a Lisa, ele acrescentou rapidamente. Só por um tempo, até encontrarmos um apartamento para ela. Virei-me para ele. Uma parte de mim queria responder imediatamente que aquilo estava fora de cogitação. Mas, em vez disso, fiz outra pergunta. E o que acontece quando a Lisa ficar sem ter onde ficar? Ela está na casa de uma amiga por enquanto. Essa não foi a minha pergunta. Mark desviou o olhar. Sentei-me na cadeira em frente a ele. Se sua mãe vier morar aqui e, daqui a 2 semanas, a Lisa ligar dizendo que a amiga precisa que ela vá embora, o que acontece? Ele não respondeu. Não precisava. Nós dois sabíamos quem Carol procuraria para resolver o próximo problema. Na manhã seguinte, Mark ligou para a mãe. Foram necessárias 2 tentativas até ela atender. Ele conseguiu convencê-la a conhecer um condomínio para pessoas acima de 55 anos, a apenas 10 minutos da nossa casa. O lugar tinha elevador, uma pequena varanda e um mercado próximo. Era perto bastante para Mark ajudá-la quando necessário, mas distante o suficiente para que cada um mantivesse seu próprio espaço. Finalmente, Carol aceitou visitar o local na sexta-feira. Pela primeira vez desde que ela apareceu na nossa varanda com 3 malas e uma samambaia, pensei que talvez tivéssemos encontrado uma solução que pudesse funcionar para todos. Então, na quarta-feira à tarde, meu telefone tocou enquanto eu estava no trabalho. Era Mark. O tom da voz dele estava diferente. Minha mãe caiu. Por alguns segundos, todo o resto deixou de importar. Ela está bem, ele acrescentou rapidamente. Pelo menos é o que os médicos estão dizendo. Como aconteceu? A Lisa chamou uma ambulância. Estou indo para o pronto atendimento agora. Eu já estava pegando minha bolsa. Eu encontro você lá. Carol tinha caído ao sair do banho. Quando cheguei, ela estava sentada em uma maca, usando aquelas camisolas hospitalares abertas nas costas que ninguém com mais de 12 anos deveria ser obrigado a vestir com dignidade. O cabelo estava amassado de um lado e uma mancha roxa começava a se espalhar pelo quadril. Pela primeira vez desde que apareceu na minha varanda, eu enxerguei Carol simplesmente como uma mulher de 76 anos. Não a sogra difícil. Não a mulher controladora. Não a pessoa que tinha chegado à nossa casa sem pedir permissão. Apenas uma senhora de 76 anos que tinha acabado de sofrer uma queda. As radiografias não mostraram nenhuma fratura, o que foi uma ótima notícia. A parte preocupante era que ela havia sofrido uma queda forte, e o médico recomendou que alguém ficasse por perto durante os dias seguintes. Ela conseguia caminhar cuidadosamente com uma bengala, mas não deveria entrar ou sair da banheira sozinha. Também seria melhor que não circulasse pela casa durante a madrugada ainda sonolenta.
E, de repente, o problema que antes parecia ser apenas sobre limites, espaço e decisões familiares tinha ganhado uma dimensão completamente diferente. Alta, quando Mark veio comigo até o carro. Talvez a mãe devesse ficar com a gente. Lá estava a proposta que eu temia. Olhei para ele. Só até ela recuperar um pouco da segurança para andar, explicou. Alguns dias. Uma semana antes, eu teria recusado antes mesmo que ele terminasse a frase. Agora, porém, eu não conseguia responder da mesma maneira. E isso me incomodava quase tanto quanto a própria ideia. Ela realmente caiu, Mark disse. Eu sei. E a Lisa pode continuar onde estiver ficando. Mark. Não estou falando de trazer minha mãe para morar conosco definitivamente. Eu sei. Ele ficou esperando uma resposta. Apoiei-me no carro e respirei fundo. A verdade era que uma parte de mim queria dizer sim. Não porque Carol tivesse conquistado o direito de entrar na nossa casa quando quisesse, mas porque ela estava machucada. Eram duas coisas completamente diferentes. O problema é que muitas famílias acabam misturando as duas até ninguém mais saber onde termina a compaixão e começa a obrigação. Eu vou ajudar, falei. Mas trazer sua mãe para dentro da nossa casa não pode ser a única maneira de ajudar. Mark olhou na direção do prédio. Então o que fazemos? Nós simplesmente começamos a organizar as coisas. Nada brilhante ou dramático. Apenas aquela logística cansativa que famílias enfrentam quando alguém precisa de cuidados extras. Naquela noite, Mark ficou no hotel. Eu levei o jantar e passei em uma farmácia para comprar um tapete antiderrapante para o banheiro e uma cadeira própria para o banho. Na quinta-feira de manhã, Steven ficou responsável por acompanhar Carol e buscar os medicamentos dela. O hotel conseguiu transferi-la para um quarto adaptado, com barras de apoio no banheiro. Mark também providenciou uma visita de enfermagem domiciliar por meio do contato indicado nos documentos da alta. Quanto a Lisa, que também estava hospedada naquela mesma suíte, a ideia era que ela cuidasse de Carol nos intervalos. O problema é que, naquela situação, a expressão era para acabou carregando responsabilidade demais. Na quinta-feira à tarde, levei uma sopa de frango com macarrão de uma lanchonete que Carol gostava. Quando cheguei, Lisa estava colocando o casaco. Perfeito, você chegou, ela disse. Olhei para ela, esperando uma explicação. Tenho algumas coisas para resolver. Carol estava sentada em uma poltrona, com a bengala apoiada ao lado. Que coisas? Perguntou. Alguns compromissos. Você disse que ia me ajudar a lavar o cabelo. Eu ajudo mais tarde, mãe. Lisa suspirou. Passei o dia inteiro presa neste quarto. Olhei para o relógio. Eram 2:30 da tarde. Carol também percebeu o horário. Lisa notou que nós duas tínhamos olhado para o relógio. Ah, qual é? Eu também preciso de um pouco de tempo para mim. Então saiu. Coloquei a sopa sobre o balcão da pequena cozinha. Carol ficou olhando para a porta fechada. Durante alguns segundos, nenhuma de nós disse nada. Finalmente, ela murmurou. Ela deveria estar me ajudando. Peguei 2 tigelas no armário. Então deixe que ela ajude. Carol me encarou. Não precisei explicar mais nada. Durante anos, Carol reclamou que Lisa precisava de ajuda para tudo, ao mesmo tempo em que fazia questão de garantir que a filha nunca precisasse descobrir como era lidar com um problema sem ter alguém imediatamente pronto para resolvê-lo. Eu não pretendia continuar alimentando aquele ciclo. Fiquei tempo suficiente para garantir que Carol tomasse os medicamentos e tivesse tudo o que precisava ao alcance da mão. Quando me preparei para ir embora, ela me chamou. Diane. Parei perto da porta. Obrigada. Foi tão baixo que quase não ouvi. Mas ouvi. Eu fingi que não percebi o quanto aquilo era incomum. Nos dias seguintes, a situação continuou praticamente igual. Lisa estava sempre disponível quando alguém mencionava procurar um lugar para morar, mas misteriosamente ficava ocupada quando Carol precisava de ajuda para se vestir ou fazer alguma coisa básica. Mark percebeu. Steven percebeu. Mas, acima de todos, Carol percebeu. A parte mais difícil, porém, continuava sendo Mark.
Carol mal conversava com ele, a não ser quando precisava de alguma coisa. Respondia às perguntas, agradecia quando ele levava compras, mas aquela proximidade que existia antes tinha desaparecido. Na sexta-feira à noite, depois que voltamos para casa, Mark ficou diante da pia da cozinha enxaguando uma caneca que já estava perfeitamente limpa. Ele repetiu o movimento algumas vezes, perdido nos próprios pensamentos. Finalmente, falou. É por isso que eu nunca contei para ela. Olhei para ele por cima da correspondência que estava separando. Não. Ele continuou olhando para a pia. Quando eu era criança, se minha mãe ficasse muito brava comigo, ela parava de falar. Esperei. Ela não gritava. Acho que seria até mais fácil se gritasse. Ela simplesmente ficava fria. Às vezes passava 2 ou 3 dias sem falar comigo. Eu conhecia Carol havia 26 anos. Aquilo fazia muito sentido. Então eu pedia desculpas, Mark continuou. Mesmo quando nem sabia exatamente pelo que estava me desculpando. Eu só queria que tudo voltasse ao normal. Ele deu um pequeno sorriso constrangido e encolheu os ombros. Acho que fiquei muito bom nisso. Havia coisas sobre uma pessoa que você conseguia compreender e, ainda assim, continuar magoado ou irritado com elas. Aquela era uma delas. Eu entendo por que você age assim, falei. Mark se virou para mim. Mas entender de onde isso veio não significa que precisamos continuar vivendo desse jeito. Ele assentiu. Eu sei. Dessa vez, acreditei que ele realmente estivesse começando a entender. A visita ao apartamento de Carol havia sido adiada por causa da queda, mas, na terça-feira seguinte, ela já estava andando melhor e conseguiu remarcar a visita. Mark foi dirigindo. Eu também fui. Lisa apareceu junto. O lugar era bem melhor do que eu esperava. O prédio era tranquilo, tinha elevador, uma pequena sala de exercícios que parecia quase sempre vazia e um pátio agradável com bancos ao redor de uma árvore de bordo. A corretora começou mostrando um apartamento de 1 quarto. Carol gostou. Então Lisa perguntou se poderia conhecer uma unidade de 2 quartos. Olhei para Mark. Mark olhou para mim. Nenhum dos dois disse uma palavra. No andar de cima, Lisa entrou diretamente no segundo quarto. Esse aqui serviria, disse ela. Abriu o armário e começou a avaliar o espaço. É menor do que eu imaginava. Carol estava parada na porta atrás dela. Lisa continuou, como se já tivesse decidido tudo. Minha comoda talvez caiba ali. Mas vamos ter que fazer alguma coisa com esse carpete. Carol respondeu calmamente. Não vai ter comoda. Lisa se virou. Como assim? Eu vou ficar com o apartamento de 1 quarto. Lisa soltou uma risada, esperando que fosse uma brincadeira. Carol não riu. O ambiente ficou completamente silencioso. Lisa olhou para a mãe. Então onde eu vou dormir? Carol segurou a bengala com as 2 mãos. Eu não sei. O sorriso de Lisa desapareceu. Como assim você não sabe? Carol parecia exausta. Não estava furiosa. Não parecia satisfeita por finalmente impor um limite. Parecia simplesmente esgotada. Você tem 48 anos, Lisa. Ela fez uma pausa. Eu não sei. Lisa ficou encarando a própria mãe. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta nem uma solução que pudesse simplesmente colocar nas mãos de Carol. Até a corretora pareceu desconfortável. De repente, ela demonstrou um interesse enorme pelo termostato da parede. Eu não podia culpá-la. Depois de alguns segundos, Lisa finalmente perguntou. Você está falando sério? Carol apoiou o peso do corpo na bengala. Então eu simplesmente tenho que me virar sozinha? Carol ficou olhando para ela durante alguns segundos. Sim. Lisa soltou uma risada curta, incrédula. Isso é inacreditável. Ela passou por nós e voltou para a sala. Mark fez menção de ir atrás dela, mas segurei seu braço. Essa discussão não é nossa. Era mais um hábito que aquela família precisaria aprender a abandonar. Carol saiu do apartamento devagar. Lisa estava parada perto da janela. Eu venho ajudando você há 1 ano, ela disse.
Carol se sentou na poltrona próxima à porta da varanda. Eu sei. Eu levo você aos lugares. Às vezes faço suas compras. Nós fazemos compras juntas. Eu fiquei com você depois da queda. Essa última frase ficou suspensa no ar. Carol levantou os olhos para ela. A Diane trouxe minhas refeições. A expressão de Lisa endureceu. É claro que trouxe. Mark passou a noite comigo porque é meu filho. Steven buscou meus medicamentos. Lisa abriu os braços, frustrada. Então eu fiquei algumas horas fora e agora tudo isso é culpa minha? Carol não discutiu. Não precisava. Lisa então olhou diretamente para mim. É isso que você queria, não é? Não. Antes que eu pudesse explicar qualquer coisa, Carol respondeu. Isso não tem nada a ver com a Diane. Lisa se virou para a mãe. Ah, não? Não. Havia alguma coisa diferente na voz de Carol. Ela não estava falando mais alto. Na verdade, estava falando mais baixo. Eu paguei aqueles cartões porque você disse que precisava de uma chance para recomeçar. Lisa ficou vermelha. Eu precisava. Antes disso, ajudei você com o carro. Você ofereceu. Eu sei. E depois do divórcio, eu sei exatamente tudo o que fiz por você, Lisa. A frase fez Lisa parar. Carol abaixou os olhos para as próprias mãos. Eu passei tanto tempo acreditando que a próxima ajuda seria a última. Ninguém teve muito o que dizer depois disso. Lisa pegou a bolsa. Tudo bem. Pelo visto, vocês já resolveram tudo. Ela caminhou em direção à porta. A corretora imediatamente deu espaço para ela passar. Lisa parou por um instante e olhou para Carol. Boa sorte. Então foi embora. Ninguém correu atrás dela. Naquela mesma tarde, Carol assinou a documentação para o apartamento de um quarto. Durante o caminho de volta, quase não falou. Eu não confundi aquele silêncio com felicidade. Estabelecer um limite nem sempre traz alívio imediato. Às vezes, mesmo quando sabemos que é necessário, dói. Às vezes passamos o caminho inteiro de volta nos perguntando se fomos cruéis. Eu sabia disso muito bem. Alguns dias depois, Mark e eu estávamos sentados à mesa da cozinha, organizando alguns documentos que Carol havia deixado em nossa casa. De repente, ele puxou uma folha dobrada debaixo de um recibo da farmácia. Meu Deus! Reconheci imediatamente. As regras da casa. Olhei para ele. Eu achei que você tivesse jogado isso fora. Eu achei que você tivesse jogado. Mark abriu a folha. Naquela primeira noite, eu só tinha lido a parte de cima. Ele continuou olhando e suas sobrancelhas foram subindo. O quê? Ele virou o papel na minha direção. Havia muito mais coisas. Televisão em volume baixo depois das 9 da noite. Nenhuma visita sem aviso prévio. Horários definidos para usar a cozinha. Mark continuou lendo. Também havia uma observação dizendo que minha mesa deveria ser transferida para o andar de cima para que Lisa pudesse ficar com meu escritório. Ele parou em uma das linhas e leu novamente. Dessa vez, nenhum de nós achou graça. Ela tinha até definido quando nós poderíamos usar a nossa própria cozinha. Eficiente, comentou Mark, olhando para a folha. Ele ficou alguns segundos encarando o papel. Ela praticamente reorganizou nosso casamento usando fonte tamanho 12. Pelo menos teve a consideração de usar tópicos. Dessa vez, ele riu de verdade. Mas a risada desapareceu logo depois. Mark passou o polegar pela borda da folha. Foi isso que me fez perceber. Olhei para ele. O quê? Naquela noite. Ele apontou para a escada. Eu não conseguia dormir. Fui para o escritório e fiquei lendo isso várias vezes. Então aquela era a luz que eu tinha visto acesa por volta das 2 da manhã. Mark se recostou na cadeira. Fiquei pensando em todas as vezes que minha mãe pressionou por alguma coisa e eu disse para você que seria mais fácil simplesmente deixar que ela tivesse o que queria. Ele começou a enumerar. O Natal. As férias. Aquele jantar do seu aniversário. Eu me lembrava daquele episódio.
Carol tinha decidido que o restaurante que eu havia escolhido era barulhento demais. No fim, acabamos indo para o lugar que ela preferia. No meu aniversário. Eu dizia para mim mesmo que estava evitando conflitos, Mark falou. Você também dizia isso para mim? Eu sei. Ele voltou a olhar para a folha. Mas aí vi seu escritório aqui. Nosso quarto. O horário em que você deveria preparar o café da manhã. A mandíbula dele se contraiu. E percebi que fui eu que ensinou minha mãe que ela podia fazer isso. Não respondi. Ela sabia que, se pressionasse o suficiente, eu acabaria fazendo você ceder. Aquilo estava mais perto da verdade. Mas ainda faltava alguma coisa. Mark ficou olhando para a mesa por alguns segundos antes de finalmente falar. Porque você era a pessoa mais segura para decepcionar. Aquilo doeu. Talvez justamente porque fosse verdade. Carol podia puni-lo com silêncio. Lisa podia provocar uma discussão enorme. Eu ficava irritada, reclamava, eventualmente me acalmava e continuava ali. Durante anos, o fato de eu ser razoável tinha feito de mim a pessoa mais fácil de deixar em segundo plano. Mark levantou os olhos para mim. Eu sinto muito. Assenti. Não ia dizer que estava tudo bem. Não estava. E o que aconteceu depois que eu vi a luz acesa naquela madrugada? Comecei a procurar hotéis. Às 2 da manhã? Descobri que a internet funciona até bem tarde. Não consegui evitar um sorriso. Eu reservei a suíte. Depois fiquei uns 20 minutos pensando se deveria cancelar. O que fez você desistir de cancelar? Ele levantou a folha de regras. Isso. Ri baixinho. Mark dobrou o papel novamente. Eu sabia que, se subisse e dissesse que conversaríamos sobre tudo na manhã seguinte, eu acabaria fazendo exatamente o que sempre fazia. Então você resolveu tirar as malas delas de casa. Basicamente. Estendi a mão e toquei na folha. Da próxima vez, preciso que você fale alguma coisa antes das 2 da manhã. Ele assentiu. Justo. Na semana seguinte, o pedido de Carol para o novo apartamento foi aprovado. Ela deu a Lisa dinheiro suficiente para cobrir o depósito de um lugar pequeno, mas estabeleceu uma condição clara: aquela seria a última vez que ela pagaria para tirá-la de uma dificuldade. Lisa ficou temporariamente na casa de uma amiga enquanto procurava um lugar e começou a pegar um dia extra de trabalho no consultório odontológico. Ela não ficou feliz com nenhuma dessas mudanças. Ninguém esperava que ficasse. 3 semanas depois, Carol recebeu as chaves do próprio apartamento. Mark e eu ajudamos na mudança. No final da tarde, carreguei uma caixa identificada como uma cozinha e coloquei sobre o balcão. Foi então que notei uma folha branca presa à geladeira por um ímã. No topo, escrito em letras grandes, estava: Regras da casa. Fiquei parada olhando para aquilo. Por um breve instante, pensei que tivéssemos voltado exatamente ao ponto de partida. Então li a primeira regra e comecei a rir. A primeira linha dizia: prepare seu próprio café da manhã. Logo abaixo, lave suas próprias roupas. Depois, ligue antes de fazer uma visita. E, no final, Carol havia acrescentado em letras menores: sim, isso também vale para os meus filhos. Ri tanto que Mark ouviu do quarto. O que foi? Sua mãe agora também tem regras. Tem, respondi. Carol estava guardando algumas canecas no armário da cozinha. Ela olhou por cima do ombro. Achei que deixar tudo claro fosse importante. Você está aprendendo. Não fique convencida. Ali estava ela. A velha Carol. Peguei uma caneta na gaveta de coisas aleatórias que tínhamos acabado de organizar e acrescentei uma nova regra no final. Café é sempre por conta da casa. Carol se inclinou para ler. Atendendo a Lisa também? Tampei a caneta. Não vamos exagerar. Por um segundo, ela tentou segurar o riso. Não conseguiu. Ela acabou rindo. Não foi aquela reconciliação perfeita de filme, em que anos de ressentimento desaparecem por causa de um ímã na geladeira. Carol continuava sendo Carol.
E eu continuava sendo a nora que, anos antes, tinha movido o enfeite de Natal dela alguns centímetros e ouvido reclamações sobre aquilo até o dia dos namorados. Mas alguma coisa tinha mudado. Mais tarde naquela tarde, Mark levou as últimas caixas vazias para a área de reciclagem. Eu estava organizando as prateleiras da despensa de Carol quando ela entrou na cozinha. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Ela me entregou uma lata de sopa de tomate. Coloquei junto das outras. Por algum tempo, trabalhamos em silêncio. Então Carol falou. Eu realmente achei que o Mark deixaria eu ficar. Olhei para ela. Ela não estava me acusando. Aquilo era novidade. Eu sei. Ele sempre dava um jeito de abrir espaço para mim. Coloquei uma caixa de biscoitos na prateleira. Ele dava. Carol assentiu lentamente. Acho que acabei me acostumando com isso. Havia umas 12 respostas possíveis para aquela frase, e pelo menos 10 delas provavelmente terminariam em outra discussão. Então escolhi a mais verdadeira. Normalmente, o espaço que ele encontrava era tirado do nosso. Carol parou. Eu não quis dizer especificamente o quarto. Ela entendeu. Durante anos, Mark criava espaço para a mãe sacrificando alguma coisa que pertencia aos dois, nossos planos, nossas férias, nosso tempo juntos ou, muitas vezes, a minha paciência. Carol olhou para a lata de sopa que ainda segurava. Depois de alguns segundos, disse. Nunca pensei por esse lado. Eu sei. Minha resposta poderia ter soado cruel, mas não era essa a intenção. Ela guardou a sopa. Eu pensava que, por ele ser meu filho. Ela não terminou a frase. Você sempre teria um lugar na vida dele, completei. Sim. E você tem. Ela me olhou. Mas isso não significa que você também tenha um lugar no nosso quarto. Carol fez uma expressão que dizia que finalmente tinha entendido. Agora eu compreendo. Ótimo. Porque o colchão é excelente. Ela revirou os olhos. E, de alguma maneira, aquilo foi suficiente. Não houve pedido de desculpas emocionante, abraço apertado ou discurso sobre a importância da família. Sinceramente, se Carol tivesse me abraçado e começado a confessar todos os erros que cometeu ao longo dos anos, eu provavelmente teria chamado um médico. O que eu recebi foi melhor. Ela me ouviu. Naquela noite, Mark e eu voltamos para casa em um silêncio confortável. Quando entramos, tirei os sapatos e fui direto para a cozinha. Pela primeira vez em muitos dias, aquele espaço parecia exatamente como deveria ser, nós. Durante aquela primeira semana, eu o tinha visto conferir o celular a cada poucas horas. Carol sabia exatamente como mexer com ele. Ela sabia o que funcionaria, Mark disse. Provavelmente porque sempre funcionou. Não havia raiva na voz dele. Mais vergonha do que qualquer outra coisa. Eu ficava com vontade de ligar para ela e resolver tudo. O que impediu você? Ele pensou por alguns segundos. Você. Ergui uma sobrancelha. Cuidado. Ele sorriu. Não desse jeito. Eu ficava pensando que, se eu resolvesse tudo da maneira antiga, seria você quem acabaria pagando o preço outra vez. Talvez aquela tenha sido a forma mais próxima que Mark jamais encontraria de resumir todo o problema em uma única frase. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. Só para deixar uma coisa bem clara, não pretendo passar os próximos 24 anos te dando estrelinha toda vez que você agir como meu marido. Ele riu. Justo. E eu também não vou começar a preparar café da manhã às 6. Eu nunca pedi isso. Estou apenas estabelecendo as expectativas desde cedo. Dessa vez, ele riu ainda mais. As coisas não ficaram perfeitas depois disso. Liz encontrou um apartamento pequeno a cerca de 15 minutos da casa de Carol e começou a trabalhar também às sextas-feiras no consultório odontológico. Por algum tempo, ela me tratou com aquela educação fria que normalmente reservamos para atendentes de seguradora ou para a pessoa que pega a última vaga do estacionamento. Eu conseguia conviver com isso. Depois que Carol se instalou no novo apartamento, passou a ligar mais para Mark. Às vezes precisava de alguma coisa. Outras vezes estava simplesmente se sentindo sozinha.
Ele ajudava quando podia, mas também começou a estabelecer limites. Hoje não, mãe. Que tal amanhã? Na primeira vez que ouvi Mark dizer aquilo, quase deixei um prato cair no chão. Carol sobreviveu. Mark também. Cerca de um mês depois, convidamos todos para um almoço de domingo em nossa casa. Carol ligou antes de aparecer. Lisa chegou separadamente. Steven trouxe uma torta. Ninguém falou sobre quartos, lavanderia ou horários para o café da manhã. Lisa e Carol discutiram sobre a quantidade de sal que deveria ir no feijão verde. Mark e Steven começaram uma discussão sobre futebol. Carol perguntou onde eu tinha comprado os pães. Era uma coisa completamente normal. E eu não tinha percebido o quanto sentia falta de uma situação simplesmente normal. Na manhã seguinte, abri a gaveta de coisas aleatórias da cozinha procurando uma tesoura. Debaixo de alguns cardápios de comida para viagem, encontrei a folha original das regras da casa. Peguei o papel. Mark entrou na cozinha enquanto eu ainda estava lendo. Ele olhou por cima do meu ombro. Café da manhã às 6. Nós dois olhamos para o relógio do micro-ondas. 8h17. Mark balançou a cabeça. Estamos atrasados. Vamos ter que nos disciplinar. Começamos a rir. Rasguei a folha ao meio. Depois rasguei novamente e joguei os pedaços no lixo. Durante anos, eu tinha confundido paz com silêncio. Achava que manter uma família unida significava que alguém precisava ser sempre flexível. A pessoa razoável. Aquela que respirava fundo e dizia, tudo bem, tanto faz. Assim, todo mundo podia seguir em frente. O problema era que todo mundo realmente seguia em frente. Só que, quase sempre, quem ficava para trás era a mesma pessoa. E a pessoa razoável acabava sempre parada exatamente no lugar para onde tinham empurrado seus limites. Naquela noite de domingo, Carol e Lisa apareceram na nossa porta com 3 malas enormes e uma lista de regras digitada, completamente convencidas de que eu acabaria cedendo como sempre. Mas o que mudou naquela manhã não foi apenas o lugar onde elas dormiriam. Pela primeira vez em 24 anos, Mark percebeu que tentar manter a mãe satisfeita quase sempre significava pedir que a própria esposa abrisse mão de mais um pedaço de si. E, dessa vez, ele não pediu. Eu nunca precisei que Mark escolhesse entre a mãe e eu. Essa nunca foi a questão. O que eu precisava era que ele parasse de enxergar o meu lugar dentro do nosso casamento como a coisa mais fácil de sacrificar sempre que surgia um conflito. Foram necessárias 3 malas, uma folha de regras completamente absurda e 24 anos de casamento para finalmente entendermos isso. Mas, como dizem, antes tarde do que nunca. Se você já precisou aprender a diferença entre ajudar alguém da família e permitir que essa pessoa ultrapasse todos os seus limites, provavelmente entende por que aquela manhã significou tanto para mim.